Olá pessoal, sejam bem-vindos. Olha que gostoso a gente aqui no Casa Brasil. E depois de tanto falar de Outubro Rosa, hoje nós temos um assunto especial com um convidado especial que é o Dr. Rodrigo Luvisotto, que vai falar um pouquinho com a gente sobre Novembro Azul. Penso que só as mulheres têm aí o Outubro Rosa para se prevenir contra o câncer de mama. Do que a gente vai falar hoje, Dr. Rodrigo, no Novembro Azul? Nós vamos falar do Novembro Azul, exames preventivos sobre o câncer de próstata e, em geral, a saúde masculina, as doenças relativas à saúde do homem. Os homens são mais difíceis que as mulheres, doutor, para levar até o consultório para fazer um exame preventivo? São, Dionísio, são bem mais difíceis. A maioria das vezes as mulheres até procuram o consultório. Tá vendo, amigas, que estão aí em e casa? E acabam levando seus maridos, acabam agendando as consultas. Ok. O senhor é urologista e estava me dizendo que a especialidade de cirurgião já vem junto com a profissão, é isso? São muitos anos, na verdade, para formar um cirurgião e principalmente com essa especialidade, né? Para se formar um urologista são 6 anos de faculdade de medicina, mais 5 anos de residência. 2 anos de residência de cirurgia geral e mais 3 de urologia. Aí o seu marido chega em casa e fala assim, não tenho nada bem, eu estou bem, eu sei de mim. Aí a pessoa estuda 10 anos para poder diagnosticar e não consegue diagnosticar porque ele não vai ao consultório. Porque ele não vai ao consultório, assim fica mais difícil. Doutor, qual a importância da gente tratar do aspecto preventivo, o câncer de próstata ou outras doenças da próstata? Correto. O câncer de próstata é o câncer, fora o câncer de pele não melanoma, é o câncer de próstata que mais atinge os homens. É mesmo. Né? Então é o câncer mais incidente e, se diagnosticado no início, pode promover mais de 90% de chance de cura. 90%. Então o jeito é ir ao consultório. E qual a periodicidade, essa palavra é difícil, né? Que é aconselhável que o homem consulte o seu urologista, que ele vá até o consultório? Então, em relação ao câncer de próstata, o ideal é que os homens que não têm antecedente familiar de câncer de próstata iniciem essa consulta preventiva a partir dos 50 anos de idade. Tá. Naqueles que têm algum fator de risco, que é a hereditariedade, que seria a raça negra, obesidade. Raça negra também, a doutor? partir dos 45 anos mesmo. de idade. A incidência é maior? A incidência é maior e a tendência a tumores mais agressivos. Mais agressivos. Então, raça negra, pessoas que tiveram caso na família de tumores malignos, não é isso? Né? E o terceiro aí... a obesidade. Obesidade também é um fator de risco. Sim. 90% de cura, se diagnosticado previamente, é um número bastante expressivo. O preconceito dos homens de ir até o consultório ainda tem a forma que é feita o exame do toque retal? Isso ainda tem a ver com esse preconceito do homem? Ou esse exame já não é o mais frequente, é o exame de sangue? O que vai acontecer quando esse homem que estiver assistindo a gente lá em casa chegar no consultório? Na realidade, muitos homens não vão, não só pelo preconceito do exame, do toque retal, do medo de ter dor, de sentir dor para fazer o exame, ou preconceito em relação ao exame. Mas, de uma forma geral, também do homem se sentir o super-homem, o chefe da família, de segurar as pontas, de perder trabalho, tudo isso. Né? Tem medo de ficar doente, de descobrir uma doença. De entrar em contato também, com a realidade, né? Até, né? E o diagnóstico, sim, precisamos de um exame que chama PSA, que é um exame de sangue, um exame que é feito numa coleta de sangue, e o exame do toque, que é o exame digital da próstata. Tá certo. E em casos suspeitos, indica-se uma biópsia ou outros exames complementares para fechar o diagnóstico. Porque no toque, na verdade, o médico consegue entender o tamanho da próstata. Esse é o primeiro sinal. E a textura dela também, não é isso? Na realidade, são mais ou menos 8 características que a gente identifica no toque. É possível. Né? Então, alguma alteração no toque pode sugerir um tumor de próstata. Entendi. Fora isso, existem outras doenças que acometem a próstata.
a hiperplasia benigna da próstata, Que é o aumento dela. as infecções da próstata. Por dentro da próstata passa o canal urinário, Certo. a uretra. Certo. Então, muitas vezes tem os sintomas urinários, né, que é importante a gente comentar sobre isso. Esses sintomas podem ser ocasionados porque a uretra acaba fechando. A dificuldade de fazer um xixi, por Isso. exemplo. Então, dificuldade ao urinar, fazer esforço ao urinar, dor, levantar muito à noite para urinar, não conseguir esvaziar bem a bexiga, né? A urgência miccional, que é ter que sair correndo para urinar, né? E às vezes até com perdas urinárias. Entendi. Ou sangue na urina, que é um sinal de que alguma coisa não está agressivo. bem. Né? Olha quanta coisa, gente, de informação. Se o marido não está aí, depois você vai lá no Facebook e assiste o programa junto com ele. Põe lá no telefone e fala, vem aqui, você precisa ver esse negócio. Ou veja a gente aí reprisando durante toda a semana também, todas as noites a gente está aí. A gente está falando porque é um assunto muito sério. Eu acho que o câncer de mama com Outubro Rosa já tem tido sucesso, até pelo tempo que ele tem sido proclamado, né, socialmente. E o Novembro Azul, por ser ainda atingir os homens que têm mais preconceito, no seu comportamento de prevenção, é importante a gente bater mais ainda. E isso é um papel muito da esposa ainda, viu, gente? Vocês que estão aí em casa, peguem os maridos aí no laço e façam ele ver esse programa. Por quê? Se você diagnosticar com rapidez, ao tempo certo, 90% de chance de você resolver o assunto e ter vida normal. Sai daí não, porque eu vou continuar com o Dr. Rodrigo. O senhor topa continuar comigo aqui? Com certeza. Porque já que a gente fala muito pouco de sexualidade masculina, no próximo bloco, além de câncer de próstata, do Novembro Azul, a gente vai falar um pouquinho também da sexualidade masculina, principalmente após os 50 anos. A gente volta já. Voltando com o Dr. Rodrigo, então, urologista, conhece o assunto a fundo. A fundo é um termo ruim para a gente usar quando a gente fala de próstata, porque o preconceito é horrível, as pessoas têm medo do exame. Então, doutor, vamos evitar essa palavra. O senhor é um grande conhecedor, é isso? Sim. 18 anos trabalhando já como formado, né? 18 anos. 18 anos de formado e há vários anos trabalhando como urologista. Então, temos muita experiência bom caminho aí. já. O urologista, quando a gente fala de Novembro Azul, de câncer de próstata, ok, o assunto é pertinente. Mas, doutor, existe uma parte da sexualidade masculina que é muito pouco falado ainda, que é a impotência precoce, a ejaculação precoce. Todos esses assuntos são tratados pelo urologista? Vamos fazer um esclarecimento aqui para as pessoas que estão assistindo a gente. Então, existe uma subespecialidade da urologia que é a andrologia. Andrologia. Né? Então, a urologia existe órgãos que são comuns entre os homens e as mulheres, as crianças, os idosos, e existe a parte reprodutora, a parte genital masculina. E o urologista é o mais capacitado, é o profissional que acaba trabalhando mesmo com esta área. Com essa área da sexualidade masculina. E seja em que idade for e seja qual problema for. Idade. Não é? Muitas vezes, ao procurar um urologista, falando em Novembro Azul, não são apenas as doenças relativas ao câncer de próstata ou não. A gente fala também da saúde masculina. A saúde masculina começa desde criança, um adolescente, né, início da adolescência, por exemplo, câncer de testículo, um garoto que ainda não iniciou a vida sexual, a família, alguém gostaria de uma orientação mais detalhada sobre sexualidade, né? Desde sobre a fimose, outros de problemas que começam lá na primeira infância até os idosos. Até os idosos. Falando de sexualidade, então, já que nós temos um grande público aí pós-50, nessa idade madura, né? E tanta gente se encaixa nesse perfil. Essa disfunção sexual do homem, ela se dá a qualquer idade ou é normal, é natural que ela ocorra a partir de que idade, doutor? A disfunção erétil, por exemplo. Pensando em disfunção erétil, existe a disfunção erétil psicogênica, né? Relacionada à cabeça, à insegurança, à ansiedade que pode acometer qualquer idade, né? E a causa orgânica, né, que pode começar aí em torno dos 40, 50 anos de idade e vai ficando mais
mais comum. A ereção muda de perfil. Vai, o tempo pode- de ereção. Pode-se diminuir a rigidez, do né, pênis a e dificuldade tudo mais. para penetrar, o intervalo entre relações sexuais aumentar muito, Aumentar. né? Com esse clima tenso que se vive hoje, socialmente falando, quer dizer, economicamente falando, politicamente falando, empresários estressados, as pessoas muito estressadas. Os homens são muito acometidos por isso. O senhor vê esse tipo de caso no consultório, por Sim, exemplo? diária- E há tratamento para isso, para o fator psicogênico, por exemplo? Diariamente. Diariamente a gente cuida desse perfil. Eu acredito. Grande parte dos pacientes tem esse perfil e tem sim tratamento, né? Muitas vezes um aconselhamento, muitas vezes um tratamento medicamentoso, mudança de hábito de vida, né? Lembrando que acho que o grande recado para a saúde é alimentação saudável, a prática de atividade física Ok. e cabeça desestressada. Desestressada, né? que é o mais difícil, mas que é um Sim. desafio, né? Mas que- As pessoas têm que se desafiar a isso buscando métodos e Buscando técnicas, né, gente? métodos. Ele já mostrou aqui meditação, yoga, passeios ao ar livre, estar com a família em momentos mais soltos, de maior prazer, buscar o seu prazer, né, doutor? Isso é muito Claro, importante. Agora, na verdade, existe também uma relação de disfunção erétil com obesidade. A gente falou da obesidade no câncer de próstata, que é um fator. Com certeza, com certeza. Então, pensando em disfunção erétil e obesidade, né? A obesidade é uma das grandes causas De disfunção de erétil? disfunção erétil, né? A dislipidemia, né? Que é o colesterol aumentado, triglicérides aumentado, diabetes. Existe ainda, a partir dos 50 anos de idade, alguns homens podem ter uma diminuição de um hormônio que chama testosterona, Testosterona. né? Que é o hormônio masculino. O senhor está batendo num ponto, desculpe interromper, mas o nosso tempo é curtinho, eu queria explorar isso com o senhor. Testosterona virou uma certa mania para Correto. alguns tratamentos, sejam até de depressão, seja da disfunção erétil, seja de equilíbrio hormonal, quem faz equalização hormonal. Em que casos, e o senhor é a favor ou não da aplicação da testosterona, que eu sei que vem em formas de cremes para aplicar nos braços e tudo mais? A gente se reporta à Sociedade Brasileira de Urologia, Tá. né? E assim, a Sociedade Brasileira de Urologia, assim como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Tá. tem critérios para que a gente use a testosterona, Certo. né? Então está tendo, acho que o pessoal está extrapolando Dando um o uso pouco. da testosterona. E a testosterona, se bem indicada, tem uma Resultados ótima função, um ótimo resultado, mas para aquele paciente que tem a diminuição da testosterona e que Entendi. precisa repor a testosterona. Entendi. E aí é através de exames de sangue que se consegue ter esse perfil dessa pessoa? Através da entrevista clínica, né, Clínica. da nossa anamnese, do exame físico e de alguns exames complementares. Complementares. Sim. Então a dica, acho que para quem está lá em casa, para a gente poder encerrar, é não use nenhum tipo de equalizador hormonal sem prévios exames e essa bateria toda que se faz antes, é isso? Sim, com certeza. E os métodos também, né, de reposição hormonal devem ser acompanhados Tá. de perto por um endocrinologista ou por um urologista. Os dois, né? as duas especialidades podem A acompanhar. testosterona tem a ver com câncer de próstata, Sim, né, sim. então tem que ser muito bem acompanhado. Esse paciente que está em reposição hormonal tem que ser bem diagnosticado e bem acompanhado. Quanta informação em 2 blocos, né, gente? Olha isso, Dr. Rodrigo Lovisotto, muito obrigado pela sua presença. Fica aqui o seu contato. Quem quiser falar com o senhor, como é que ele pode usar esse O telefone do consultório é 4805-7200, né? No Instagram, @clínica-uan. Podemos segui-lo pelo Instagram. Pode seguir no Instagram. É bacana, gente, porque esse é um serviço de utilidade pública, né? Pessoas que têm dúvidas, que não sabem quem recorrer, médicos incríveis como o Dr. Rodrigo, que teve que largar o consultório hoje e vir participar com a gente aqui no Casa Brasil. Dr. Rodrigo, obrigado. Volte sempre, vamos continuar essa conversa em outra oportunidade. Eu é que agradeço pela oportunidade. Obrigado, Dionísio. viu, querido? Muito Obrigado mesmo. E você fica aí, porque agora a gente vai passear, né? Depois de falar tanto de saúde, e precisa ter saúde, inclusive para viajar. Fica aí, porque a gente vai dar uma volta pelo mundo e a gente volta já.